Hoje eu quero fazer um vídeo diferente com vocês. Eu quero ver um vídeo que o pessoal tem me mandado aí e fazer um react. Eu não vi esse vídeo ainda, não sei nem quantos minutos ele tem. Na verdade eu acho que deve ter em torno de uns 5 aí, só dei uma olhada rápida. Mas eu quero ver algumas coisas com vocês. Eu acredito que seja em relação a alguns aspectos do evangelho, afinal de contas é o título que eles me mandaram, mas tudo bem. Eu quero ver esse vídeo com vocês e a gente vai fazer algumas análises de algumas coisas. É um pastor famoso, tá bom? Vocalista da banda Resgate. E, bom, vamos lá. Aqui é uma coisa bem tranquila, bem informal. Eu ligo a câmera aqui, não faço nenhum corte. E a gente vê o vídeo e vai pausadamente vendo o que tá acontecendo. Então, vamos lá. A religião me diz que se eu não for na igreja eu não sou abençoado. O evangelho não diz isso. Isso aqui é uma verdade nua e crua, né? A começar por esse ponto aí. Vamos lá. Mas na sua igreja as pessoas vão no domingo. Elas vão no domingo. Mas elas não vão porque se elas não forem elas não são abençoadas. Elas vão porque a gente comunga como comunidade. Porque é a comunidade daqueles que nasceram de novo. Não por uma obrigação. Esse aqui é um ponto interessante. É porque tem algumas pessoas que vão à igreja exatamente como uma forma de barganha. E é engraçado porque você não ir com o motivo certo, de certa forma compromete até mesmo a sua adoração. Isso aqui é um ponto muito interessante. Existe sim esses dois grupos de pessoa dentro da igreja. Uma pessoa que vai exatamente por, conhecer que Jesus é Deus soberano e por esse motivo vai por seus motivos próprios, como se Deus fosse obrigado a abençoar essas pessoas, quando na verdade a nossa ideia de ir e comungar dentro de um corpo, na congregação dos santos, é exatamente para adorar ao Senhor unicamente, nada a pensar que Deus é obrigado a dar alguma coisa em troca para a gente. Então, é um primeiro ponto que a gente precisa ressaltar aí. Vamos continuar. Duas pessoas, eu sempre digo isso também, duas pessoas sentadas ali na frente enquanto eu estou pregando. A gente ora, as duas levantam a mão. A gente louva e as duas põem a mão no peito. As duas ofertam. As duas trabalham num setor da igreja, num departamento. As duas se ajoelham no final do culto e as duas choram. Aí eu pergunto para a primeira, por que você faz isso? E ela diz, se eu não vier na igreja eu não sou abençoado. Se eu não cair de joelhos, Deus me abençoa. Se eu não louvar, eu não tenho vitória, porque a vitória está no louvor. Se eu não entregar dinheiro, Satanás me rouba. E eu não sou abençoado. E se eu não fizer oração, Deus não vai me abençoar porque eu estou longe dele. Eu falo, caramba, você está pagando o preço para Deus estar com você. Cristo já fez isso por você. É uma pessoa muito legalista, né? Colocar as dádivas divinas naquilo que ela faz. É o sacrifício mesmo. Você faz para ser abençoado. Isso é bem legalista. Pergunto para a segunda, por que você faz isso? Eu levanto as mãos porque ele morreu por mim e eu o adoro. Olha só a diferença. A segunda pessoa na ilustração do pastor é totalmente diferente. Ela está entendendo o que ela está fazendo, ela tem uma motivação correta dentro do coração e ela entende que, de certa forma, sem Deus ela não é nada. Isso é importante, porque isso molda a nossa adoração. Há alguns pastores aí principalmente livros de pregação. Eu me lembro muito bem do Dr. Brian Chappell, em Pregação Cristocêntrica. Ele traz esse princípio no foco da condição caída, porque é importante a gente entender o quão pecaminoso nós somos, porque dessa forma a graça de Deus ela fica mais evidente e molda como nós vamos chegar a Deus. E isso também explica exatamente porque a Bíblia ela é construída e foi entregada para nós a lei em primeiro momento e depois a graça. Porque a lei ela evidencia os nossos erros e a nossa incapacidade de nos chegarmos a Deus com perfeição. E posteriormente a graça vem exatamente para suprir essa necessidade de que nós não vamos chegar pelas nossas próprias mãos ou esforços, mas Deus ele é soberano e bom e ele traz essas dádivas para a gente. Isso é importante, isso é importante. A gente precisa entender que nós não somos nada, porque isso com certeza vai deixar a graça de Deus muito maior, muito mais evidente, a gente vai conseguir sentir ela cada vez mais palpável. Por que você oferta? Eu oferto porque eu não consigo mais ter só para mim. Eu pedi a ele o pão nosso. Sabe que a oração do Pai Nosso, você entra sozinho no teu quarto, o Deus que te vê em secreto te abençoará. Então por que você não ora o meu pão?
Olha só, é aquilo que eu acabei de falar, é a adoração e a intenção genuína em saber o que é Deus para si, para você mesmo, que molda a sua vida cristã, molda o jeito que você ora, molda o jeito que você caminha todos os dias. Isso é muito importante. Se a gente não entender essa condição, a gente fica muito aquém. A gente sempre vai ser, é claro, mas a gente precisa tentar compreender cada vez mais essa dimensão grandiosa da graça sobre nós e não deixar que a nossa vida seja legalista, onde a gente precisa de sacrifícios, etc. Deus já fez tudo isso por nós e nós precisamos dar esse crédito para Ele, louvando Ele, glorificando a Ele em nós hoje, mediante tudo aquilo que Ele já fez. É exatamente isso um pouco que conta Romanos capítulo 2, que quando a gente olha para a grandiosíssima bondade de Deus e tudo aquilo que Ele fez por nós, uma coisa tem que nascer dentro dos nossos corações: arrependimento, obras de arrependimento. E o que o pastor está falando aqui é exatamente isso. O arrependimento é prática, molda a vida cristã e a gente se humilha, a gente é dependente. E aí a gente começa a enxergar a vida cristã com olhos diferentes. Isso é bênção, a gente precisa entender isso. Olha só, ele acabou de falar, é algo que molda a vida cristã. E isso precisa ficar claro. Porque eu entendi que o pão já não é mais só meu. Todo pão que vai bater na minha mesa é de mais alguém. Se o Pai é nosso, o pão é nosso. O pão é nosso. E o pecado também é nosso. Eu não sou melhor do que você. Perfeito. Então o entendimento... e por que você ajoelha? Ajoelho porque eu caí aos pés dele, porque o amor dele é maravilhoso. E por que você louva? Porque dentro de mim tem uma gratidão que não acaba. E por que você vem aqui e trabalha num departamento? Porque eu quero servir, doar e repartir o que ele deu por mim. Moldando a vida cristã. Nós não podemos ser legalistas, nós adoramos a Deus e isso cresce arrependimento dentro de nós e nós ofertamos tudo aquilo que nós temos para Ele. Em entender o quão grande é a graça dele por nós e esse favor imerecido traz essas bênçãos para nós. Isso é maravilhoso. Um faz a mesma coisa, só que um faz acreditando que o rito lhe aproxima de Deus, e o outro já entendeu que já está próximo. Que Deus se move nele. Então, a religião é esse ladrão que rouba de mim toda a essência do evangelho, mas ele é o pior de todos. Porque a religião é o maior inimigo do evangelho. Não é Satanás, não é o diabo. O diabo você repreende e ele vai embora. Agora, a religião é um sistema que me mantém acreditando que eu estou com Deus, mas distante dele. É exatamente isso que Jesus Cristo também fez quando repreendeu os fariseus, porque nada mais, nada menos eles eram pessoas religiosas. Quando os dois homens subiram no monte, um ora, Senhor, eu não sou como este pecador, e o outro simplesmente se arrepende, Senhor, ser propício a mim. E a religião, ela é o mal de todos os tempos. Porque se a gente for pensar, por exemplo, na obra de Satanás, Satanás ele não gasta exatamente muito tempo com as pessoas que já estão na incredulidade. As pessoas já estão condenadas. Satanás ele gasta tempo com pessoas que são justas. Mas ele também gasta tempo e ele não vê problemas de pessoas estarem dentro da igreja, mas comprometidas, ou melhor, descomprometidas com o evangelho, com os ensinamentos bíblicos. Por quê? Manter uma pessoa lá não há nenhum problema se ela está longe de Deus. Porque o que vai condicionar a eternidade é se você verdadeiramente arrependeu e você demonstra isso nas suas práticas. E o pastor está falando religião no seguinte sentido, no ato religioso, de você ser religioso, mas estar longe dos princípios que condicionam a vida eterna. É exatamente essa repreensão de Jesus, quando ele vai condenar os fariseus. Eles contavam até os grãos para darem o dízimo, mas não abençoavam os menos favorecidos, não amavam o próximo, faziam do templo um momento de barganha e não casa de oração, sendo que o Antigo Testamento já tinha escrito isso anteriormente. Então, a religião, ela prende as pessoas numa falsa realidade de vida eterna. Mas
Se nós olharmos para a palavra do Senhor, e é exatamente essa explicação, porque Jesus, às vezes, é muito duro nas suas palavras, nos seus sermões. Abandona pai e mãe, você tem que pegar a sua cruz. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele nunca pregou para trazer essa falsa esperança. Ele sempre foi mais incisivo exatamente para afastar aqueles que são falsos e aproximar aqueles que são verdadeiros. E a gente precisa entender isso. A gente precisa se dobrar a isso. Ou a gente é verdadeiro ou a gente não é. Não existe meio termo. As igrejas em Apocalipse, há repreensão nítida sobre as igrejas que estão mornas. Ou você é do Senhor ou você não é. Simplesmente assim. O povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Exatamente isso. Então, gente, esse foi o React. E acredito que tenha sido proveitoso para vocês e que esses princípios aí que foram expostos, a gente nunca venha esquecer, sabe? O Evangelho é tudo para nós. O Senhor Jesus, ele fez tudo para nós. E, queridos, nós estaremos sempre aquém daquilo que ele sempre fez, de que desde a fundação do mundo teve um propósito redentor e cumpriu a pessoa de Jesus Cristo, nos alcançou. Ou se você ainda não é alcançado, meu irmão, creia, você tem uma segunda chance, como todos nós tivemos em Jesus Cristo. E nós podemos ser tremendamente abençoados. Os pecados, eles não podem nos afastar do Senhor a partir do momento que nós nos arrependemos verdadeiramente. Não há nada que nos separa. Mas se nós nos mantermos na incredulidade, com toda certeza a condenação é certa. Mas, neste princípio, que fique claro, o Evangelho é a graça de Deus e nós somos libertos por ele. Um sistema moralista de religião, de alcançar as coisas de Deus pela força do nosso braço, isso é algo muitíssimo vão. Vemos pessoas fazendo caminhadas longas, no mundo contemporâneo hoje, caminhadas longas para adquirir a bênção do Senhor como se isso fosse possível. Essas pessoas simplesmente colocam o sacrifício de Jesus em descrédito. Isso é um problema. Elas falam literalmente com as suas ações incrédulas que aquilo que Jesus Cristo fez é insuficiente. Nós precisamos entender, Jesus Cristo, ele é a graça de Deus. E foi isso que ele proporcionou a nós de graça, não porque nós merecemos, é óbvio que não, mas ele é amoroso e bom, e louvado seja o nome dele por isso. Que Deus te abençoe. Próximo nós vamos ter mais e mais vídeos que eu vou postando aqui para vocês. Vá acompanhando, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Se você puder, compartilhe também, porque dessa forma você vai estar ajudando diretamente o crescimento desse canal. Então, ficamos por aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus.